Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport voltou a vencer. Depois de mais de um mês, o Sport volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-0 diante da equipe do Londrina. Resultado importantíssimo. Coloca o Sport ali no meio das equipes que estão tentando essa aproximação ao G4 da Segundona. A partir de agora, a gente fala sobre essa defesa do Sport que ajudou hoje o ataque a conquistar esses 3 pontos em casa, né, com a presença de mais de 16 mil torcedores nas arquibancadas da Ilha do Retiro. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, porque o Sport hoje conquistou uma importante vitória diante dos paranaenses. Foi um resultado construído logo com um gol marcado pelo Rafael Thierry, né? A defesa ajudando o ataque, já que o ataque não se ajuda, a defesa ela sai de sua zona de conforto em algumas oportunidades de bola parada, não poderia ser de outra forma, né? Para ajudar o Sport nessa caminhada das vitórias. E foi assim, né? Um cruzamento, um belíssimo cruzamento em um escanteio, né, com desvio do Thiago Lopes, que para mim fez uma partida regular, né, dentro daquilo, né, que o técnico Lisca propôs para o jogador. E desde a chegada do Lisca que as partidas do Thiago Lopes foram bem ok, foram partidas aceitáveis até dentro do plano de jogo de Lisca. E o Rafael Thierry, como um bom cabeceador, como um cara que na área tem essa boa presença, acabou colocando o Sport em vantagem logo no comecinho da primeira etapa. Só que a gente precisa ressaltar os primeiros minutos do Sport dominando o jogo, sendo uma equipe de marcação alta, né, intensa, com muita movimentação, algo que o torcedor cobrava bastante, para um Sport que passou a administrar essa vantagem ao longo da primeira etapa. Isso precisa ser revisto para os próximos jogos. Por quê? Porque contra o Londrina, mesmo tendo um ataque com 18 gols anotados na segundona, hoje se mostrou uma equipe com muitas dificuldades não de criar, mas de finalizar. O Londrina hoje mostrou ser uma equipe totalmente, né, difícil no quesito finalização, não acertando o gol do Maílson, não levando perigo à meta rubro-negra. E isso é um prato cheio para a defesa do Sport. O Sport controla o jogo, né? E essa palavra controle, ela tem duas facetas interessantes, porque uma coisa é você controlar a partida e ter oportunidades de chegar ao segundo gol. Tá pressionando, tá buscando o segundo gol, tá, né, de uma certa forma pressionando o adversário. Uma outra é você parar de atacar. Foi o que o Sport fez. O Sport recuou as suas linhas, esperou mais a equipe do Londrina, que equilibrou a posse de bola no primeiro tempo. E depois o Londrina foi quem conseguiu começar a dar as rédeas, né, as ações do jogo. O Londrina foi quem saiu mais, o Londrina foi quem propôs mais, até mesmo porque estava atrás do placar. É aquela história, eu estou vencendo, me confio numa defesa sólida que tenho, uma das melhores até da Série B. É importante a gente ressaltar isso aqui. Mas é algo que precisa ser visto para os próximos jogos. Só a defesa do Sport não vai tornar a equipe competitiva até o fim da segundona. Ela é muito importante, é peça fundamental nessa caminhada. Até essa solidez que o Sport mantém, com a presença de Thierry, de Sander, de Sabino, com essa direita a ser corrigida, porque o Sport ainda tem esse lado direito a ser corrigido. Everton com dificuldades ainda na equipe, né? Principalmente no quesito marcação. É um cara até que sai bem com a bola, né? Quando o Sport possui a posse, ele consegue auxiliar num desafogo, né, numa saída pela direita. Mas quando o assunto é marcar, o Sport necessita da presença do Fabinho. E esse é um setor que precisa ser visto o quanto antes, já nessa proximidade de abertura de janelas, para que o Sport possa reforçar esse lado direito. Se Everton não está bem, Ezequiel também não fez partidas que convencesse a torcida. E acredito que nos treinamentos o técnico Lisca também não tem sido convencido das
atuações, né, dos treinamentos de Ezequiel a ponto de garantir uma titularidade. E o Fabinho está sendo essa peça pela direita. A gente viu no segundo tempo, né, quando ele tira um jogador, né, mais avançado para colocar o Pedro Nares em campo, ele tira o Thiago Lopes, até mesmo porque o jogador sente um pouco, né, essa questão do jogo, né? A gente viu que choveu logo no começo da partida, campo pesado, uma baixa do Sport Giovani. A gente também precisa ressaltar a ligeira participação do Giovani na partida. A entrada do Alan foi importante hoje para o Alanzinho ter mais minutos, porque o torcedor do Sport, pelo menos nas últimas aparições, infelizmente se acostumou a ver Alanzinho como uma peça, né, de segundo tempo, entrando nos minutos finais. Hoje ele teve boa parte de um primeiro tempo e todo o segundo tempo para tentar produzir. Mal encaixado em algumas situações, acredito que o ritmo de jogo pesou, né, para que o Alanzinho pudesse se adaptar mais em campo, embora para mim tenha feito um jogo regular. E no fim das contas, um Sport que ainda chega ao segundo gol, muito pela modificação que Lisca teve a coragem de fazer. Na maioria das vezes, com o antigo técnico, o Sport estava modificando 6 por meia dúzia. Sai um lateral esquerdo, entra outro. Sai um volante, entra outro. Sai um meia, entra outro. Sai Búfalo, entra Kaique. E vice-versa. Nesse caso, ele tira o Parraguês e bota Vanegas. Sai a referência. Não funcionou? Ok. Vamos agora com o Vanegas lá na frente. E não é que Vanegas, não digo que vai ser agora o centroavante do Sport. O Sport precisa até de mais um centroavante, na minha visão, no mercado. Mas serviu bem. Foi lá na frente, segurou a bola em alguns instantes, não é muito a dele. Mas foi o cara que teve a tranquilidade para dar o drible no defensor, com um bom passe do Luciano Juba por dentro, contando obviamente com a falha da zaga do Londrina, mas ele dá o corte na zaga, finaliza o goleiro, né, faz uma boa defesa, e depois o Sander no rebote marca o segundo para o Sport. E até ressaltar o Luciano Juba, torcedor, porque muito se fala, né? Um cara que não está aparecendo tanto nas últimas partidas, é um cara que tem sido marcado de perto pelos adversários, até pelo que ele conseguiu já produzir nesta segundona, mas quando ele tem uma brechinha de espaços, ele consegue deixar um companheiro na cara do gol. E isso passa muito pelos reforços, por outros jogadores que serão contratados e que alguns que estão neste plantel atual chamar a responsabilidade dentro do jogo. Porque se você chama e deixa o Juba como um coadjuvante, e para mim um coadjuvante de luxo, porque Juba tem bons números nesta Série B, ele aparece. O futebol do Juba por si só aparece no jogo. Então ele hoje, com um pouquinho de espaço que teve no segundo tempo, deu um bom passe aí para o Vanegas, depois o gol marcado pelo Sander. E depois foi só controlar a partida. Se o Sport já estava controlando o jogo com 1-0, com 2-0, então, o Sport iria controlar ainda mais a partida e foi o que fez. O Londrina tentou em cobranças de bola parada, em algumas chegadas, fez modificações, trocou ataque, colocou o Eltinho em campo, mas de nada adiantou, porque o Sport foi coeso mais uma vez na defesa. Segundo jogo de Lisca, segundo jogo do Sport sem sofrer gols. É um dado importante a gente ressaltar isso aqui. Pelas circunstâncias, o gol do Sport contra o Vasco não saiu. Hoje, ajuda a contribuição ínfima da defesa. A defesa foi fundamental, tanto na sua função, né, de origem, como também sendo a surpresa com dois bons jogadores que vêm se firmando pela regularidade no Sport. Sander vem fazendo uma grande Série B, Rafael Thierry também fazendo uma ótima Série B, e hoje foram coroados com esses dois gols que sacramentaram uma vitória rubro-negra jogando na Ilha do Retiro. Boa participação da torcida, uma sintonia perfeita do torcedor com a equipe, também com o próprio técnico. Em alguns momentos a torcida esboçou vaiar o Javier Parraguês, o Lisca foi lá, interviu na situação, não deixou com que o torcedor, né, abalasse aquele momento do atleta de saída de campo. E o apoio foi fundamental para que o Sport pudesse sair com esse resultado positivo. 2-0, a saga continua em busca de se aproximar do G4. Agora, com um compromisso na quinta-feira, o Sport enfrentando o Operário em Ponta Grossa. Jogo às 18h30. Estava marcado para 6 da noite, mas agora uma modificação colocou o jogo para as 18h30. Sport e Operário, Operário e Sport
jogo fora de casa lá no Germano Krieger, mais um compromisso para o técnico Lisca com esse Sport para atuar longe de seus domínios e um Sport que precisa vencer. Precisa vencer, fechar esse primeiro turno com essas 3 vitórias. Acredito que seria o ideal para o Sport nessa caminhada em busca da recuperação de pontos perdidos lá atrás e, consequentemente, de encostar o quanto antes nas equipes que estão hoje estabelecidas no G4. Mas a Série B pode, quem sabe, pregar peças diferentes a esse G4 que neste momento está muito coeso, está muito fechadinho e o Sport tentando essa aproximação. Por enquanto é só. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação à equipe rubro-negra, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!